Você acha que você é livre por poder comprar? Ou talvez você fosse um prisioneiro das suas próprias carências? Você corre em busca de conquistas para se afastar de si mesmo. E quanto mais você corre, mais você se afasta da verdadeira liberdade. E que liberdade é essa? Como explicar essa liberdade para quem vive nesse mundo material onde a todo tempo a sociedade está dizendo que você precisa ter, você precisa fazer, você precisa conquistar para só depois você ser. Talvez a árvore da vida consiga explicar um pouco mais sobre isso quando você olha ali no meio e você encontra Tiferé, que é a beleza, a harmonia, o equilíbrio espiritual, tentando equilibrar nessa balança Gevurah, que é a força, a rigidez, o desejo, e em contrapartida, Hesed, que é o amor, a expansão. E como equilibrar esses dois opostos? Ou Gevurah pelo excesso, pela rigidez, ou Hesed pelos excessos dos desejos sem freios. Tiferé tem um trabalho complicado aqui. Tiferé te convida para viver no mundo tendo o necessário, prosperar, mas sem se deixar governar por isso. E aí, nesse final de semana eu assisti aquele filme Nefários, onde ele relata uma passagem de Gênesis que diz que o ser humano ele foi feito para governar, mas hoje em dia ele acabou se tornando escravo do que ele foi feito para governar. E não é negar esse mundo material em que você vive, mas pelo contrário, você tentar equilibrar esse impulso de ter, de querer, de possuir com a sabedoria do renunciar. Porque você sabe que você pode, mas necessariamente você precisa ter para comprovar que você é? Será que a necessidade desse ter nada mais é do que suprir essa carência, esse vazio que você sente? Porque estava eu no final de semana arrumando o meu closet e quando eu cheguei na parte dos sapatos, eu tenho uma parede de sapatos. E olhando aqueles sapatos parados, só pegando pó, eu me dei conta que eu só uso basicamente 2 pares. Para tudo. Porque são extremamente confortáveis e eles cabem desde uma ida ao supermercado até um jantar mais arrumadinho. Então, para que eu precisava ter aquele monte? Porque no momento da minha vida, onde eu não me conhecia, onde eu não sabia quem eu era, eu precisava preencher um vazio que eu sentia, para eu saber que eu era alguém, para eu comprovar essa minha existência nesse mundo material, eu precisava ter, eu precisava possuir. Só que olha só que engraçado, aquela euforia de ser um ser existente na hora da compra passava assim que eu chegava em casa. Porque o vazio permanecia, pelo fato de eu não saber quem eu era e ter aquela imensa necessidade de estar a todo tempo me provando para o mundo. Então, quando você tem o domínio de si próprio e você entende que você pode tudo, mas não necessariamente você precisa ter para se provar, é quando você se domina. É quando você se torna rei de si próprio e você não precisa provar nada mais para ninguém. Então, para resumir tudo, quanto mais inseguro você está de si mesmo, mais você vai precisar de símbolos para te provar, para que você se sinta ser alguém. Então, seja carro, casa, apartamento, viagem, qualquer coisa. Quanto mais inseguro você tiver de si próprio, mais você vai precisar de símbolos que comprovem que você é alguém, que você existe. E de verdade, tem aprisionamento pior do que esse? Então a dica que eu te dou, se fortaleça por dentro. Porque quanto mais forte você estiver, e não é essa força, mas essa força, você vai continuar vivendo nesse mundo sem ter essa necessidade
de se provar a todo tempo, porque você finalmente descobriu quem vós sois. Porque vós sois, me conta aqui.